A gente começou, os cachorros lá fora começaram junto, tá vendo? É. O cachorro gosta de estudo. Eles são bem informados. É. Pronto. Vou ler a página. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Anjos. A lição é 40. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoante são nos seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Mestre querido, amigos espíritos, estão sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos auxiliando. Mais uma noite estamos reunidos para estudar ensinamentos, compreender situações, posições, com a intuição, a inspiração e as sugestões que nos chegam do alto. Devemos perguntar, refletir, ponderar. O mais importante de tudo, que dia após dia, Senhor, nós vamos aprendendo. Se ainda não somos homens de bem, se ainda estamos procurando o caminho, nós já conhecemos o que é o acerto e o que é o erro. E já sabemos quando erramos, avaliar o que precisamos fazer para consertar o nosso erro. Então eu peço, Mestre, peço aos espíritos, mensageiros, emissários e prepostos, que estejam ao nosso lado, que nos auxiliem a entender os pormenores deste estudo, aquilo que está nas entrelinhas, para que possamos avaliar mais as nossas atitudes, os nossos passos, principalmente os nossos pensamentos, que são os dirigentes das nossas ações. Que nós sejamos comedidos, compreensivos e pacientes, porque o aprendizado requer muita paciência, muita atenção e, acima de tudo, muito respeito. Que a paz se faça para todos nesta noite. Que este seja um estudo de paz e tranquilidade, que traga a todos grandes mensagens e ensinamentos. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, Roberto. Jorge. Hoje é o Libertação. Esqueci de botar propaganda no grupo. Ainda bem que todos se lembraram que hoje é segunda, né? Exato. Então, hoje é segunda, dia 18. Nós estamos estudando Libertação, capítulo, eu acho que é o 4, né? E nós estamos no capítulo 4, no livro velho, página 62. No livro novo, é página 66. 62 e 66. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge, Afrânio, seu Roberto, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom,
No meu livro está, a essa altura, defrontamos acidentes no solo. Sim, é o primeiro parágrafo da página 66. Vai que dar algum legal. make-off? Fala só que eles já chegaram lá na cidade, né, já conseguiram ter um pequeno contato com o Gregório, né? E eles continuam falando sobre a questão, né, do modo de viver daquelas almas que estão lá embaixo, né, que é um contato direto com nós encarnados. Né? Nós os alimentamos com os nossos pensamentos, ou seja, com a nossa energia devido aos pensamentos, etc. E daqui a pouco nós vamos ver também um processo muito utilizado, que a gente ouvia falar muito lá no Centro Espírita, né? De reconhecimento, como eles nos reconhecem, como chegam até nós com facilidade, tá? Bom, é isso aí. Agora vamos continuar o estudo, né? Vamos lá, capítulo 4 do livro Libertação, se chama Numa Cidade Estranha. No livro novo, página 66, no livro antigo, página 62. E desculpe, agora que eles vão ter o primeiro contato com o Gregório, tá? Desculpe, Sim. vamos lá. Então, nós estamos no parágrafo que começa assim: a essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e pequeno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com o das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Quer dizer, eles viviam, né, praticamente dentro daquele esquema daquela época, apesar de ter a turma muito inteligente, que não estava naquela época. É interessante, né, que é num planalto, no alto, né? No alto, bem resplandecente, mas tudo cor de escarlate, que é a cor principal deles, né? O ferro incandescente, aquela cor, né? Quem já estudou cromoterapia sabe as cores, né? É questão de cores, né? E quando nós estamos aparentando essa cor na nossa aura, o negócio não está legal. Está bem. Então vamos lá. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício, destacava-se diante de uma fortaleza, com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou minhas impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Será que esse policial era do Rio de Janeiro? E aí? Bem, foi provável. Agora vamos para lá em cima, que eu deixei passar, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo, nós vamos ver daqui a pouco. Que o método deles lá, pelo menos na época que escreveu esse livro, era um método mesmo lá da época, da Idade Medieval, né? Chamava todo mundo à praça, né? E para ver o que ia acontecer, né?
igual também, né? Tinha aquele pessoal, os arautos, né? Precisava dar uma notícia, o arauto chegava na cidade, ou vilarejo, chamava todos para dar a notícia, né? Funcionando tudo dessa forma ainda, por lá, né? É muito interessante. Parece que não houve assim um crescimento, né? Em relação mesmo né, ao ano né, que se estava que se escreveu o livro. É muito interessante isso. Não houve uma atualização do ano, né? Do século também. Então vamos lá. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Bob humildemente. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas, em silêncio, e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor. E temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem nos enviou? Inquiriu o sacerdote sob visível perturbação. Certa mensageira de nome Matilde. Olha só, o Gúbio está tranquilo perante o Gregório. Agora, será que se o André Luiz e o Eloy soubessem quem ela estaria? Uma pergunta que eu me fiz quando estava estudando. Porque quando você tem armas para competir, né, é mole. Mesmo sabe que pode ser derrotado, mas está no mesmo nível, né? Eu acho que o André Luiz até então, o Eloy não sabiam quem era, né, a figura, né, o grande figurante aí, Gregório, né? Mas o nome, né, Matilde, realmente para ele, vamos lá. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja. Todavia, podem entrar. Tenho serviços nos ministérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos a meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy, de alma conturbada por receio absolvente e indefinido. Onde eu fui me meter? Era bem isso que eu acho que ele estava pensando. Né? Eu acho que era bem isso que ele estava pensando. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um simples aprendiz, né? O que é que eu estou fazendo aqui? A gente está brincando, mas deve ser muito sério mesmo isso, porque a gente vê nos livros espíritas, né? Alguns já podem ter tido também, né, essas saídas do corpo aí, né? Essas viagens astrais, né? E num lugar desse, ou próximo, né? E visto muita coisa que realmente pega, né? Pega mesmo. Para quem não está acostumado, é aquela história até da vidência, né? Pessoa doida para ser médium. Mas o vidente, quero ser vidente. Mas o vidente vê tudo. Vê o bom e o ruim. Ele não vê o que ele quer apenas. Aí que começa o problema da questão mediúnica, que a pessoa, né, tem que se preparar muito, porque realmente não estamos falando nem desse caso do André Luiz, que é lá embaixo. Estamos falando daqui da crosta, de nós. Fala, Jorge. Eu não vou sequenciar isso que você está comentando, não. Eu vou citar aqui acho que é o penúltimo, o último travessão. Não sei quem seja. Depois ele fala, né, amanhã, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção.
Então, é só para nossa observação, né, para a gente refletir, olha a importância da nossa educação ético-moral. A gente tem que... Da perfeição moral a gente tem, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, nos orientando. Então, esses examinadores, né, porque o próximo capítulo 5 vai falar operações seletivas. Quer dizer, que é a operação onde eles vão selecionar, né, os espíritos, alguns hipnotizados, outros não, enfim. O Google passando lá, o aparelho, eles têm um aparelhinho que vai detectar a emissão mental. Nossa, o livro Pensamento e Vida, lá no primeiro capítulo, número 1, fala o espelho da alma. Né? Então, você falou de cromoterapia. Quem estuda, né, sabe mais ou menos algum detalhe. Alguma coisinha a gente tem ideia. Então, nós temos o campo de repercussão, que é a nossa aura. Né? Então, decorrente dos nossos pensamentos desalinhados, a gente vai elaborando essas cores. E se as cores mais densas, que normalmente ela fica pragmatizada, devido ao mal que a gente comete, a maledicência que a gente, né, promove, né, o desconforto, o mal-estar para essa pessoa, para aquele ou para o outro, isso vai dar pasto para que esses espíritos aqui, se nós formos arrastados para esses lugares, vão identificar logo imediatamente quem nós somos, enfim, já o for. Tá? O Google, o André Luiz aqui e o Eloy, eu acho que, né, passaram incólume lá mas aquela senhorinha, né, devido à sua deficiência, eles a hipnotizaram e ela agia como uma loba, né? Teve outros lá que foram hipnotizados por ele. Que moto boa aí, quem é que é essa moto? Eu vim aqui para ter. Enfim, é por aí. Só isso. É isso aí. Vamos estudar operações seletivas que a gente vai entender isso aí que você está falando direito, né? Está bem explicadinho aqui. Você já deu a entrada, né? Como foram esses métodos de seleção, né? Lá. Aqui é diferente. E no alto é totalmente diferente. Eu tenho um mosquito aqui, eu acho que ele gostou de mim, viu? Um bichinho. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 5, Operações Seletivas. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. A gente imagina que há cheiro de fogo lá, de coisa queimada, né? Não é só o aspecto, né? A gente imagina que deve ser, para quem não está acostumado, bem sufocante, né? Só que ele falou no primeiro parágrafo aqui, né? Percorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces. Vocês nem falando que nem conversaram, oraram, né? Porque realmente você ficar abafado num quarto escuro, tem gente que não gosta nem de fazer exame de ressonância magnética, imagina ficar num quarto escuro. Isso tudo eu observei aqui, que eu disse, meu Deus do céu, eu fico imaginando, né? Não deve ser mole, não, né? Então, está falando, estão trazendo tudo, né? Como que é lá o ambiente, como é o
palácio, né? E esse cheiro não, aspecto desagradável de casa incendiada. Então vamos lá. Fran, me permite só essa casa incendiada. Quando a gente chega, olha o desespero, a aflição, a ansiosidade do espírito que não está habituado à pressa. A gente tem, se nós estivéssemos acostumados, quando em várias casas espíritas a gente vê isso. Quem quer fazer a prece? Quem vai fazer? Ah, você. Ah, eu não. A gente precisa romper essa carapaça, porque eu vou dizer, essa é a chave nas nossas mãos para a gente logo imediatamente conectar-se com o alto, para sair desse quadro. Porque senão a ansiosidade, você falou aí ressonância, tem pessoas que realmente, tem pessoas quarto escuro, tem pessoas que têm medo de altura, olha aí o passado culposo. Quer deve ficar em lugar escuro, tem medo de ressonância, devia estar lá e não rezou, não? Devia estar, teve lá e não orou. Né, Frânia? Esse pessoal aí que faz acontecer isso, né? Né? Eu trabalhei injetando os contrastes em ressonância. Eu fiz ressonância. Realmente, é pavoroso. Mas muitas pessoas só começar quando sentia o estreitamento, não queria. Já estávamos preparados, já com substâncias para dar um ligeiro apagão, né? Injetávamos a droga e o exame era feito. Tem poucas pessoas que lá. É poucas mesmo, não é muita, não. É poucas pessoas que ficam. A maioria não Carla boa. se começa, não termina. É isso que eu estou dizendo. Não se começa, não termina. A maioria, na boa. Ou a minoria, na boa. Mas a maioria, tá? Já tem um percentual. É complicado. Tem aqueles que nem começam, né, Jorge? Esses são os problemáticos. Né, Nem Frânia? começam. Eu não sei, eu tô Ainda falando. bem que eu faço parte da minoria. Ai, Já estou até acostumada. É o Afrânio romano reencarnado como o Afrânio brasileiro. É o Afrânio e os burros. A Frânia tem pavor. Torre de cá, Oi? já fiz 4 ressonâncias. Nossa, eu só fiz uma e dormindo apagado. No início, me apagaram e botaram lá dentro. Agora a tomografia não é mais simples, né? Não é dentro de um buraco, é por cima e tal. Não, a tomografia também é dentro do buraco também. Sim, mas é mais aberta. Tomografia até hoje só fiz fechada. Eu já fiz ressonância aberta, tomografia não. Eu fiz agora não, um ano atrás, no Souza Guiar aberta. Só tem aquela bola, né? Como eu só precisava da cabeça, eu fiquei com a cabeça ali, né? Rapidinho, 5 minutos. Tomografia. A ressonância obrigatoriamente tem que estar no campo magnético todo fechado. Mas eu já fiz ressonância da cabeça aberta. Mas você... Tá tudo bem. Fiz. Bom, esse assunto, entendeu? Uma vez só, mas eu fiz. Esse assunto é meio apavorante. Vamos continuar? Apavorante. Aquele quarto escuro lá que o pessoal ficou, não sei se vai aguentar, não. Vamos lá. Não. E você não sabe a dimensão que tem o quarto, onde o quarto está localizado, só sabe que ele é escuro. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilibrados mentais
visíveis. Olha só, no André Luiz, no mundo Desequilíbrio, maior... peraí, perdão, desequilíbrios desequilíbrio. mentais. O André Luiz, no mundo maior, só faltou falar, todo mundo está meio doidinho, tá meio louco. E ele continua explorando isso. E como nós estamos num mundo de, entre aspas, doentes, né, da alma, a gente não repara isso. Não repara isso. Mas depois que desencarna, que o negócio fica bem aparente, mesmo os que a gente vê que, mesmo nos livros espíritos que a gente, né, tira lá, algumas pessoas que desencarnam bem, daqui a pouco estão mal. Né? Qualquer coisinha. Um bom exemplo, nós falamos semana passada, Dona Beatriz, lá no livro Sexo e Destino. E a gente vai vendo que pessoas que eram bem... Vamos lá no Voltei, aquele senhor que, quando fala tem que atravessar a ponte, ele fala, não, não posso, eu já matei alguém, etc., né? Desequilibra. Então, essa questão de nós estamos muito propícios a desequilíbrio. É onde Jesus até nos fala, minha paz eu vos deixo. Né? E como é que ele deixa essa paz? Essa paz nos deixa através do Evangelho, ou seja, em compreendendo que ele nos deixa, é que nós vamos alcançar essa paz, logicamente com a prática. Então, eu vejo que os livros espíritas sempre, né, estão usando essa palavra. Desequilíbrios mentais, almas doentes. Doente de quê? Se nós sabemos quando vai reencarnar, a forma, o perispírito é que vai determinar, e dentro do processo mental, né, nem sempre o perispírito vem legal, vem sempre... Né? Fala, Jorge. Rapidinho aqui, ó. Muitos padeciam de desequilíbrios mentais. Que a área da Consuelo. Ele observou impressionado. Então, o perispírito da grande maioria das pessoas, você acabou de citar aí, por que essa oscilação? Quando a gente evolui a órbita, o próprio Voltei, ele, se não tivesse um amparo lá do Bittencourt, da filha, e acho que é o Andrade e o Amaral Armel, não é isso? Se não tivesse, ele ia ficar em parafuso, porque, olha aí, é porque a gente vai lembrando, portanto, aqueles que estão desequilibrados mentalmente, desencarnou, mas ali mentalmente está, teve a religião, não teve um amparo, teve uma vida toda atrapalhada, o filminho passa. Porque é uma coisa rápida. E o que mais nos marcou aqui na Terra é justamente o que vem nos incomodar na hora D. É o que você acabou de citar, esse está lá escrito lá no Voltei. Porque a professorinha estava iluminada, não é isso? Tranquilona. Tranquilo, né? Ele estava amparado, o Jacó pelos filhos, e por esse irmão Andrade. E o outro não. Mesmo com o amparo de uma equipe, que todos eles estavam com benfeitores espirituais. E ele começou a lembrar, tá, no quadro dele, que você citou, mas por que ele estava ali, junto a essa equipe, para atravessar esse local? Serve de exemplo para nós. Desculpa falar, porque eu acho realmente muito fascinante. Por quê? O trabalho, por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, 5 pessoas conversando ou mais, isso é algo relevante para nós. Porque isso vai nos ajudar lá na frente, porque o nosso passado, se é comprometedor, é isso que vai nos ajudar lá na frente. E o Bezerra de Menezes, né, deixa isso claro ali. E quem foi depois? Não vamos passar pela ponte, não, vamos bonitar. E todos lá fizeram uma prece, não foi isso? Foi. Aí alçaram o povo, vamos dizer assim. Então, nós temos que aprender justamente isso, aquele que o Chico falava, encher a boca de água para evitar falar certas coisas, e depois passar isso para o pensamento. E o nosso desequilíbrio é isso, é mente. Mente, nós vamos lá e cai numa velocidade muito grande. Eu acho que a luz não existe, não tem essa velocidade do nosso lá e cá. É impressionante isso. É impressionante. A gente está aqui bem e qualquer coisinha aqui, né, os desagrados, a gente
Temos que nos controlar muito, mas quando se fala nos controlar muito, a gente já foi lá. O nosso pensar é muito frouxo. Não é? Ó, A gente já foi Fran, lá. Fala, Consuelo. agora nós temos vários tipos de remédios, né, que ajudam um pensamento. Por exemplo, se você está numa depressão, que está com medo de sair, né, de se socializar, se você tem medo, se você está em depressão a ponto de se matar, se você procurar ajuda, nós temos bastantes remédios. Claro que eles têm um período de adaptação de 15 dias a 20 dias, que nesse período de adaptação você fica bem mal, bem mal. Pouquíssimas pessoas não passam por esse período de adaptação com dificuldade. Eu queria perguntar para você, esse tipo de remédio adianta para esse tipo de obsessores, para esse tipo de espíritos, para esse tipo de pensamentos que vêm de lá para cá, para a gente, ou é só um paliativo? Um paliativo. Porque esses remédios, né, eles vão ajudar momentaneamente. Eles não vão te porque curar. depois você vai ter que tirar eles, tem um período de desmame, tudo. É só um tempo. É só para você, para o quê? Para a tua mente se estabilizar, né? Para os teus pensamentos, para você ter uma base de serotonina e dopamina equilibrada no teu cérebro. Agora, o que eu estou perguntando, quando você fizer o desmame desse remédio, o que vai acontecer? Você vai voltar a ser o que era? Não, às vezes o remédio deu uma boa ajuda, vai dar uma boa segurada, mas isso não significa... Veja bem, nós mexemos o quê? Com os hormônios, não é isso? Com os hormônios, corpo físico. Porque alguma glândula, alguma coisa, sei lá, o que não estava produzindo, não foi equilibrado. Pois é, ajudou o espírito. Mas o problema é o seguinte, aquela hora D é que vai ser definitivo para saber se esses remédios realmente fizeram algum efeito. Né? Que é difícil, professor. Difícil. Tem exemplos aqui dentro, tá? É complicado. É complicado demais. Por isso Muda a dose aumenta, a dose diminui, tá? Aquele está usando cannabis, né? E outros, mas é complicado. Tem, às vezes erra na dose e... Não, eu estou falando desses novos remédios, tipo, eu estava conversando com a geriatra, ela me passou um remédio desse. E eu falei para ela, olha, eu tomei, não deu certo, porque eu comecei a tremer por dentro e tudo. Eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, eu não tenho ninguém que me ajude, entendeu? Só falei, eu tenho que cuidar dos animais, eu não posso ficar deitada na cama esperando 15 dias, né, para o remédio começar a fazer efeito. Aí ela falou assim, então você corta ao meio, né? Vamos tentar. É assim mesmo o negócio. É assim mesmo o negócio. Eu vejo aí, nem me meto muito, deixa a mãe resolver, entendeu? Mas é isso mesmo. Você falou uma palavra muito interessante, que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Essa palavra desmame só quando é o animal, a vaca, né? É o desmame do remédio. Pois que você o usa para acertar o teu coisa e depois você tem o desmame. E o desmame também é bem doloroso, né? Pois é, eu tomei 75 dias cortisona nos olhos, né? Aqueles remédios cortisona. Sim. E o cara chegou para mim nos últimos dias e falou, já está na hora do desmame, tu vai diminuir. Eu fiquei olhando para ele, desmame? É como se eu não tomei leite. Um remédio, vai diminuir a dose. Agora é desmame. O nome desse remédio é desmame. Tá certo, fala, Jorge. O pessoal que está no CTI tem que vir mamar para poder acordar. Como indivíduo. Rapidinho. Eu estava aqui lembrando, eu não me lembro qual o livro, porque eu confundo um e o outro. Aquele caso da epilepsia, que ele dá um outro nome. O parente era filho até de um membro da febre. É o Marcelo no livro, né? Exato, é o Marcelo, mas o nome do pai eu não lembro. Acho que é Zeus Vantuil, não é isso? É o Zeus Vantuil, o filho, que o pai era o Vantuil de Freitas. Mas rapidinho.
nesses casos, dessas enfermidades, né, mental, tá? O dele era epilepsia. E ele tinha um passado lá comprometido, né, com alguns espíritos. Se eu não me engano, ou eram 2, ou eram 3, e que não tinha ainda perdoado ele. E esse rapaz, volta e meia, entrava nesse quadro. A família, feliz ele que nasceu numa família espírita. E a mãe o ajudou muito, e ele, o pai também, o ajudou bastante. Então, mas ainda tinha uma anomalia, né, na área cerebral. Para eu falar besteira aí, vê se você lembra aí para ajudar. Tá? Na área cerebral. E quando essas entidades, lá no livro está assim, o André Luiz estava na casa, viu o garoto e quis saber, eu estou vendo, não sei se é o Calderar ou se é outro espírito, né, se é o Aniceto, que explica, ele está entrando no quarto porque a entidade desencarnada está aqui. Aí o André Luiz, eu não estou vendo entidade nenhuma aqui. Eu estou certo, não estou aí na informação? A entidade... Só as vibrações. Exatamente. A entidade estava onde? Do lado de fora da casa. Não estava dentro de casa. As vibrações. Por quê? O fluido, o pensamento casava. Na hora, a criatura entrava nesse quadro. A importância da prece. Lá ele cita isso. Mas a prece realmente com despreendimento, com o espírito de renúncia, envolve também toda a família. É pedreira, viu? É pedreira. Aí o que a Consuelo está falando, eu falei aqui, efeito colateral, que às vezes toma esse medicamento, a gente tem um efeito colateral danado, eu não sei como é que é, né? Pois é, mas que é doloroso, tá? Esses quadros. O efeito colateral para o esquizofrênico é muito forte. Ó, tá vendo? Ele fica completamente apático, ele baba o tempo todo. É muito ruim. Por isso que você vê na televisão muito esquizofrênico atacando as pessoas, porque eles param de tomar o remédio. Eles fingem que tomam e não tomam. Porque é muito, muito ruim. Muito ruim. Não é pouco, não. É pouco, não. Tá. É me remediar e prece, né? É ajudar, Porque né? a pessoa fica apática, fica assim, fica igual um vegetal, fica deitado, babando, entendeu? Não tem noção das coisas, não tem noção da vida, não tem noção de nada. Por isso é que eles param de tomar. Rapidinho, para ajudar. Na segunda-feira passada, não sei se a Elisa acompanhou, lá na rádio, no horário de meio-dia, né, analisando os fatos, e o médico, né, psiquiatra, ele clinica gratuitamente lá no Frei Luiz. E ele estava, né, o atendimento fraterno passa por ele. Todos esses pacientes desse gênero. E, olha, foi basal realmente o estudo nesse dia, né? O número de likes lá, o Eduardo ficou muito satisfeito porque conseguiu alcançar além do limite, né? E eu só não enviei para o grupo aí, né? Mas eu localizando, eu vou enviar para o grupo. Aí, quem estiver interessado, assista, porque tem muita coisa boa ali para nós que temos, às vezes, determinado tipo principalmente nós médicos. Os médicos de passividade é danado para ter esses problemas quando a entidade aproxima. Eu que o diga, porque eu sei que eu sou hiperativo, hoje eu estou bem melhor. Elisa, vamos ler esse parágrafo de novo, que foi feita aqui uma conexão aqui. Reparei que a multidão se constitui em quase totalidade de almas doentes. Então, Muitos vamos lá. Só um instantinho. Quase em sua totalidade de almas doentes. Então, ali 100%, digamos que 95% de almas doentes. Mas, vamos lá.
Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Quer dizer que dos 95%, uma boa parte demonstrava visíveis. Está dando para entender a conexão do entre linha aí? Alguns estavam bem visíveis. Os outros também eram almas doentes também, mas não se caracterizava muito esse desequilíbrio. Nós, encarnados, estamos nessa parte aí. Não se caracteriza muito esse desequilíbrio, mas não vim para os sãos, e sim para os doentes. Vamos lá? Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que persegue a experiência humana ali triunfavam perfeitos. Sabe o que eu estava lendo? Aquela Divina Comédia do Dante, quando ele vai visitar o inferno, né? Eu não me lembro qual é a frase que se coloca, aos que entram, né? Mais ou menos isso, aos que entram aqui, né? Esqueça a esperança. Mais ou menos isso. Nós está falando no sentido mais aos que entram aqui, esqueçam a esperança. Está entendendo aqui, que é quando a Luiz está falando? Desencantados, ou seja, desesperançosos. Parece que o mundo ali está acabando. E morrer e continuam vivos no sofrimento muito grande. Realmente não deve ser muito, né? Não deve ser muito legal o que se passa aí. Depois eu vou ver na internet dessa do Dante, tá? Alguém está com computador? Fala, já. Estou lembrando a ação e reação. Eu acho que na introdução, quando ele fala que eles estavam observando do lado de fora, estava aquele redemoinho e vários espíritos. É isso. As folhas. Foi? As folhas que não eram folhas, né? Exato. Vários isso mesmo. ali naquele torvelinho ali, ó. É isso mesmo. Vamos lá, Elisa. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Agora nós vamos ver que os grupos são muito interessantes, né? E eles, realmente, o que eles falam dos grupos é uma coisa mesmo, eles não erram. Interessante isso. Vamos, né? Vai contar uns 3 grupos aí, mais ou menos, nós vamos ver que... mas eu não sou... por isso é interessante, né? O aparelhinho é o caguete. Eles usam. Às vezes a gente pensa que é de um grupo, é de outro. Vamos abrir nossos olhos. Vamos lá. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Aura, olha a aura aí, tá? Isso aí eu ouvi a dona Glória lá falar, né? A dona Ilza, tá? Eu chegava lá, ela olhava para mim, meu filho, que dia bom que você teve. Tua aura tá azul, clara, sei lá, azul. No outro dia eu chegava lá, nossa, vamos lá que eu vou te dar um passe. Dona Ilza, vamos lembrar dela? Aquela mais, das velhinhas mais caladas? Ela via a aura da gente e pela aura ela identificava o nosso momento. A foto, como o nome? Kirlan. Não é isso? Detecta até doença pela aura, né? Então, veja bem, olha por onde eles vão
selecionar, né, os culpados, as vítimas. Eita, que passa a ser vítimas agora. Né? Olha só, nessas seleções aqui, né? Vamos lá, Liz. Os guardas que vemos em trabalho de escolta, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isto mesmo, das mais complexas. Então, vamos lá. 3 tipos de espíritos: ignorantes, perversos, que são piores, né? Desequilibrados. Desculpa. Como é que os nossos amigos que querem nos atrapalhar nos identificam? E vão conseguir chegar ao objetivo, se não houver muita vigilância por nossa parte. É a nossa aura que vai dar, quer dizer, vem esses técnicos, não é qualquer um também não. Aí eles podem pedir ajuda a um técnico, não pode? Nós sabemos que no plano espiritual há muita permuta. É igual aqui, nós vamos ver isso nesse livro lá na frente. Né? Trocas, né? Tem até aquela que lá do que é dançarina que o outro, ó, bota lá na tua mão, ó, eu faço o que você quiser, olha só. É isso lá no livro, tá? Lá na frente. Então, orar e vigiar, a vigilância é essa aí. E quando nós estamos nos nossos acessos de raiva, de ira e de ódio, imaginemos o que sai de nós. Aí a rapaziada, olha lá, o ponto fraco dele é ali, viu? Ele se estourou ali, ó, a aura dele ali. A irradiação dele, digamos assim. Né? É ok? Vamos lá? Alguém quer falar? Tem momentos que os nossos pensamentos são bastante desastrosos. Né? E é nesse momento que eles agem. Muitas vezes eu não sei qual é o seu pensamento, você está vibrando negativamente, tremendamente negativo contra mim. Ninguém percebe isso. Nós não. Aí, seu Robert, que é o problema. Ninguém percebe, mas os técnicos de lá percebem. Claro, sem dúvida. De repente, nem você mesmo se apercebe de que as suas emoções estão tão intensas. Desejar mal uma pessoa, pronto, desejou. Tomara que morra ali na frente. E morte de método cruel, né? Morte morrida não. Então, não passar mal, não. É um helicóptero na cabeça. Mas você pensa que aquele pensamento se esvai rapidamente. Mas o que ele representou naquele momento que você pensou tem um peso muito maior, né? Com certeza. Se percebe. O pensamento é atemporal. Sim, claro. E não, né? Não consta essa nossa relação espaço-tempo-pensamento, não. Ele está fora disso. Fala, Jorge. O Roberto foi na veia, desculpa, foi na veia. Aí eu peguei o pensamento de vida. Olha só, ele falou português nosso. Aí o Emanuel, da parte técnica, a mesma coisa, olha que ele diz assim, ó. O reflexo condicionado, que nós já conversamos anteriormente, que é relativo ao pensamento, ó. Esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aí a gente dá um pulinho aqui e vai lá para o último parágrafo. Diz assim, ó. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. As 3 últimas. Diz assim, ó. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetos do Criador. Então, para cima, mas nós gostamos de ficar mais para baixo,
Gera isso que o professor Roberto acabou de falar, o seu Manuel está colocando para a gente aqui, ó. Ah, meu Deus, haja dor de cabeça para nós. Bom, isso a gente não está falando na cooperação desse pensamento também na tal da psicosfera. Sim, Ainda mas tem isso, que vai encharcar mais lá ainda, né? Está falando aí, né? ainda mais, é verdade. Está aqui, ó. Pois é. A nossa natureza elementar, desculpa falar assim, né? Que brota, que Bom, cria, que gera essa situação. Eu vou parar de falar que são 20, 20, 21, né? eu me lembrei do negócio aqui, mas deixa para frente. Outro dia eu falo. Vamos lá, Elisa. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores, que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atenta à explicação ouvida, indaguei curiosa. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco. Há espíritos satânicos recordando as aleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Isso aí é aquela questão também do Dante, né? Que ele faz todo aquele esboço, aquele desenho, e devido àquilo, vários pintores, né, se inspiraram e, né, vão desenhar o inferno, né? Então é isso aí. Será que tem espírito satânico aguardando a pessoa desencarnar, né? Essa pergunta, todos vieram constrangidos, como nós, né? Não é? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo às forças de atração, incapazes de Então, Elisa, então sim, todos estão ali constrangidos. Primeira resposta. A segunda é o seguinte, é a lei de atração, a afinidade. São constrangidos, então vai todo mundo junto. O time todo, vamos embora. Tá? Mas Também se as pessoas funciona vão lá. para lá e começam a sentir medo, pavor, não, elas não estão tendo empatia pelo lugar. Como é que elas ficam lá? Bom, veja bem, só vai para lá, né, Consuelo? Quem fez por merecer, né? Se depois não vai gostar, foi ela que escolheu aquele lugar. Está falando aqui, né? Como é que ele fala? Semelhante. Não, olha só, cada mente vive na companhia que elege. Então, mesmo que ela não goste da questão mas ela elegeu isso. A pessoa às vezes faz o mal aqui no planeta, encarnado, né? E é aquela história que a gente até pergunta, será que acredita mesmo em Deus? Porque faz o mal, vê o padre falar, o pastor falar, o espírita falar, o bandista falar, o budista falar, mas continua fazendo o mal, fazendo o sinal da cruz, como se isso ali fosse balela. Então aqui é a simples religião. É simples religião, é religião, é religião. E quando desencarna, descobre que não é bem assim. Cada um é dado de acordo com suas obras. Aí, de acordo com o seu peso, tá? Vai parar na sua região. Não é na religião, não, na sua região. O Com o outro sentir sapinho. medo, o sentir Ué, medo não, então não seria o mesmo que se arrepender. não, Seria sentir medo é uma essa. coisa. O arrepender Ela vai ser vai um ficar lá processo. mesmo Vai ser sentindo um. medo, porque ela não está arrependida. Ela só está Não. com medo, né? É isso. Digamos que ainda está surpresa com o que está acontecendo e está com medo. Porque, às vezes, é o que nós estamos falando, a religião não serve para nada. Para alguma coisa serve, mas mesmo para alguma coisa, às vezes, né, a pessoa não. Você vê aquele livro nosso lá, aquela senhorinha que era escravagista, né? É.
ela não fez tanto mal para os escravos. Não fez. O que fez ela ficar 50 anos nas escravas é que ela, quando estava com raiva de algum escravo ou escrava, pegava o filho recém-nascido daquele casal, daquele ser, e vendia, separava a família. E ela fala lá no livro, se você ler, você vai ver, ela falou, aquilo era a única coisa que me dava assim, uma sensação ruim. Ela usa a palavra, não sei se é arrependimento, não. O remorso, não sei, ela usa a palavra certa lá. Né? Mas, enfim, precisava, né, ter pulso firme, né? Entendeu? Quer dizer, ela ficou por isso. Ela não imaginou jamais que ela fosse parar numa região daquela. Também porque se naquela época todo mundo que tivesse escravo, se bem que quase todo escravo ia para o tronco, né? Mas se todo mundo que tivesse escravo, né, fosse para essas... Bom, não sei, né? Também o tratamento que eles Eu não davam para boto os minha escravos. Né? boto minha mão no fogo por ninguém, nem por mim. É verdade. Né? É. Se você Tinha um dá rei uma aqui na porta. chibatada em alguém, né? Hoje em dia ainda tem escravidão por aí, em certos lugares, né? Fazendas fazendo isso, então... Você se lembra de uma casa de vídeo que abriu no início, foi no lado de fora do shopping ali da Penha, depois foi para dentro do shopping, abriu numa esquina uma casa de vídeo? Sei. Um prédio. Pois é, construíram o prédio, estavam alugando a loja e um dia chegaram para um deles que morava ali, né, um morador de rua, e falou, olha, acho que aí vai ser uma casa de vídeo. Ele estava sentado numa cadeira, que era o trono dele, cheio de cachorro ao redor, que devia ser o estúdio, né? Tenho que pensar muito nisso, se é possível ou não. Ainda era o rei. Tá? Ficou Não muitos tirou anos a ali. Depois, coroa, né? muitos anos ali. Eu não vi depois o que aconteceu com ele. Durante muitos anos ele reinou ali. Tá? Então, a gente não pode afirmar nada, né? De repente estamos enganados também nesse conceito aí, né? De maneira de espírita, né? Achar que é reencarnação, né? Mas tudo indica, né? Então, quem fez o mal consciente, botou no tronco, matou, deu aquelas, né, chibatada com sal e vinagre, que havia muito, né? Mandou o capitão do mato ir atrás e não trazer de volta, que era fugitivo. Fogo, né? Deixa eu falar. Elisa, vamos. Pô, eu acho que é melhor a gente parar aqui, porque o parágrafo foi grande. Não vai dar mais tempo para a gente ler e comentar. Ou não vamos ler sem comentar. Então é melhor deixar para a semana que vem. Vamos parar no orientador de obtemperou muito calmo. Tá. Semana que vem vai ser dia 25, é? Isso mesmo. 25/11, tá ok? Nós estamos dando uma volta por lá, viu, gente? Agora eu espero que ninguém goste. São os meus votos. Fico só na observação. Ai. Tem que mais ter que tomar cuidado quem é, né? Quem fala, né? Ai. Bom, gente, eu vou apagar aqui.